Olá, queridas amigas e queridos amigos do grupo Espírita Virtual Caibar Schutel. Nossa alegria, uma vez mais, em contribuirmos com reflexões e estudos para este grupo, a fim de que possamos compreender melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema de hoje é um tema chamado inverno, não é? É a lição de número 66 do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel examina um trecho da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 21, procurai vir antes do inverno. Vamos orar, então, para que possamos iniciar as nossas reflexões. Amigo Jesus, nesta hora em que a noite se adensa, em que as trevas se expandem e se aprofundam, em que o homem demonstra a suprema necessidade do teu evangelho, porém caminha na direção inversa dele, nós te procuramos, Senhor Jesus, uma vez mais, para que o teu evangelho seja o sol, a clarear os nossos passos, a fim de que, além de não tropeçarmos, mas não nos percamos do caminho que nos conduzirá à verdade e à vida plena que tu nos prometestes, a vida abundante que nos aguarda. Nos inspire e sejas conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, inverno. Eu gostaria de iniciar as nossas reflexões propondo que nós compreendêssemos algo para além da letra que mata, que consigamos retirar da imagem o espírito que vivifica. Diante de nós estão aí as estações do ano, não é? A primavera, o verão, o outono e o inverno, né? Estão as estações do ano. E por que nós estamos começando com essa imagem das estações do ano, né? Então, nós temos nas estações do ano características muito bem delineadas, não é? Na primavera, nós temos um florescer, a natureza floresce, os pássaros acasalam, né? Os animais acasalam, né? A vida floresce. E no verão, nós temos o ápice, né? Da estação, do movimento, da energia da vida. Depois inicia-se um declínio no outono, né? Onde a natureza se prepara para os tempos mais hostis, mais rústicos, mais exigentes do inverno. Então, nós temos esse ciclo constante, né? Quando se sai do inverno, nesse momento de menos movimento, né? De menos florescência, nós saímos para a primavera, né? Então, transitamos do inverno para a primavera, onde tudo começa a florescer, e da primavera nós chegamos no verão, que é o ápice desse florescimento. Depois nós entramos no outono, cuidado aí com o meu rosto, né? Nós entramos no outono, que é visivelmente uma queda dessa atividade máxima aqui no verão, e finalmente nós entramos novamente numa fase de repouso, que é o inverno. Muito bem. Isso se repete na nossa vida, não apenas na natureza, mas também na nossa vida. De uma maneira macro, nós podemos dizer que nós passamos pela primavera, não é? Quando nós somos crianças, quando nós somos
pré-adolescentes, quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens adultos. Chegamos no verão, que é esse ápice do movimento da vida adulta, quando nós constituímos família, entramos no mercado de trabalho, estamos muito produtivos, né? Depois chegamos na meia-idade, né, e entramos num período de outono, nós começamos, entendemos que o corpo não oferece mais o mesmo nível de resposta, de energia, de habilidade, de força, de elasticidade, né? E quando a melhor idade chega, nós chegamos no inverno, né? Entramos na fase do inverno, que vai culminar com o nosso desencarne. Mas temos também no micro, né, esses mesmos ciclos, ou seja, nós passamos por períodos de tempo dentro da reencarnação, onde nós temos essa repetição, períodos de menor movimento, de menor atividade, que é o inverno, transitamos para a primavera, quando uma nova fase se inicia, tudo começa a florescer, chegamos no pico desta fase, que é o verão, depois, novamente, nós começamos a declinar no outono e chegamos novamente ao inverno, e esse ciclo se repete inúmeras vezes durante a reencarnação. Tudo bem. Uma vez compreendido isso, né, que é cíclico, que nós vivemos essas fases, né, nós vamos, então, ao texto do Emmanuel, né, onde ele vai dizer, examinar para nós, né, procurai vir antes do inverno, Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra, e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Muito bem, meus amigos e amigas, eu gostaria que primeiro nós entendêssemos o contexto, né? Porque aqui Emmanuel pega só um pequeno trecho da fala de Paulo a Timóteo, na segunda epístola, e eu proporia que nós examinássemos essa epístola inteira, para nós entendermos o pensamento de Paulo, de onde Emmanuel faz o recorte, para nos falar do inverno. Né?
Então acompanhemos, vamos lá. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque insistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Como nós podemos perceber nesse texto, não é? Paulo parece que escreveu para nós, para os dias atuais. Parece que nós temos dado ouvido mais à inverdade do que à verdade. Parece-nos que temos nos deixado seduzir por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro, por aquilo que não prosseguirá na imortalidade, ficará retido no túmulo. E é por isso que nós temos nos permitido estar com políticos perversos e suas políticas perversas. É por isso que temos eleito líderes falíveis, homens em expiações e provas, delegando a eles a organização de nossas vidas, a obtenção da felicidade que, em verdade, cabe a cada um de nós obter. E seguindo seres falíveis como nós mesmos, nos enquadramos naquela fala do Cristo, que diz que quando um cego conduz o outro, ambos caem no buraco. E não é por outra razão que Allan Kardec se preocupou em fazer uma pergunta crucial
em O Livro dos Espíritos, quando questiona as entidades venerandas e a resposta é uma só. O ser mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia é Jesus Cristo. Então, é somente a Ele a quem nós devemos seguir. É somente as suas atitudes, o seu falar, o seu agir, o seu sentir, a sua forma de enxergar, de se relacionar, de atender aos outros, eis o que nós temos que espelhar no nosso próprio comportamento. E entrando no texto de Emmanuel, nós vamos começar a fazer os recortes. Não é? O primeiro recorte que nós vamos fazer, não é quando Emmanuel está falando que, para além das condições climáticas, é possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo, mobilizando nossa interpretação espiritual. Prestemos atenção, minhas irmãs e meus irmãos, que Emmanuel nos convida aqui a exercitar os olhos de ver. O que é que nós temos visto da vida, do cotidiano, do dia a dia? Nós temos visto apenas os interesses materiais? Temos dedicado maior soma de tempo a eles? Né? São eles que nós elegemos como o objetivo existencial? É a eles a quem dedicamos inteligência, tempo, energia? Porque se for, meus irmãos e minhas irmãs, estamos num grave equívoco. Sem desleixarmos da parte material da vida, que, em verdade, exige de nós diligência, cuidado, organização e planejamento para que esses recursos materiais não se transformem em pedra de tropeço no atrapalhar o nosso processo de evolução espiritual. Não nos esqueçamos que no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 6, no versículo 34, Cristo é claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Logo, quando Emmanuel nos convida a mobilizar nossa interpretação espiritual, isso precisa estar presente em todos os momentos da nossa trajetória enquanto reencarnados. Porque toda experiência material traz consigo um ensinamento espiritual. Mas, se nós não tivermos olhos de ver para isso, se nós vermos apenas na experiência material o que é matéria, sem compreender como aquilo pode alimentar o espírito, como aquilo pode expandir a consciência, como aquilo pode nos melhorar moralmente, intelectual e moralmente, nós perdemos a oportunidade. Tivemos uma experiência da qual o que nós retiramos foi raso, foi superficial. E, portanto, permanecemos como temos sido. Então, mobilizar a interpretação espiritual é algo que nós precisamos aprender a fazer. Para que as experiências, que são inúmeras, num único dia e no decorrer de uma vida adulta, longeva, sejam produtivas para o ser espiritual que nós somos. Então, quem não mobiliza sua interpretação espiritual, fatalmente tem experiências materiais e só. Retira delas pouco ou quase nada de valor espiritual. E compreendamos
que toda experiência material tem uma contrapartida espiritual. Nós temos refletido sobre isso várias vezes, por exemplo, colocando diante de nós a própria rotina, o próprio cotidiano, o próprio dia a dia. Ora, eu posso estar nessa rotina apenas mobilizando a interpretação material. Portanto, eu me alimento sem compreender o significado de me alimentar. Eu falo sem compreender o significado profundo da fala. Eu ouço sem compreender o significado de ouvir. Eu me movimento para aqui e para ali sem compreender o significado deste movimento. Eu trabalho apenas para ter dinheiro. Eu coabito com pessoas embaixo de um mesmo teto, constituindo uma família, tendo apenas relações rasas, afetivamente falando, superficiais, apenas para ter sexo, para ter um teto que me proteja, para me alimentar, para ter minha roupa passada, limpa, apenas para isso. E não retiro dessas experiências o teor espiritual, o engrandecimento que os relacionamentos propõem e favorecem a quem está aberto a se descobrir no espelho que somos uns para os outros, de valores espirituais como compromisso, responsabilidade, consciência ética, respeito aos superiores e aos subalternos, que uma atividade profissional nos enseja. Então, urge aprendermos a movimentar a nossa interpretação espiritual em todas as atividades humanas. Porque, em verdade, apesar do corpo, somos espíritos. E todas essas atividades repercutem no ser imortal que somos. De uma forma recrudescendo, mantendo o materialismo e dificultando a manifestação do espiritual. De outra forma, diminuindo as expressões do materialismo em nós, permitindo que a espiritualidade flua com naturalidade de nós. E Emmanuel, então, continua. Vamos ao próximo recorte. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? As perguntas filosóficas que Emmanuel nos faz são perguntas muito graves, principalmente para nós espiritistas, que, via de regra, somos pessoas que temos um certo nível de frequência numa instituição espírita e que somos rotulados pela sociedade como sendo aqueles religiosos que mais estudam. No entanto, é preciso compreender que o encontro com Jesus ou o encontro com os seus emissários não se dá de forma exterior. Esse encontro é interno. Portanto, não é estar no centro espírita que vai dizer que eu me conectei ao Cristo. Não é orar para o doutor Bezerra ou para qualquer outro espírito superior da nossa devoção, que nós estamos conectados a ele se as nossas atitudes no dia a dia não refletem o esforço para viver o Evangelho, para domar o homem velho que nós temos sido. E o que a experiência
nos mostra que quando tudo está calmo, parte financeira está controlada, a vida familiar caminha com uma certa tranquilidade, não tem ninguém muito doente, está todo mundo desempenhando as suas atividades, seus trabalhos, ganhando seus salários e etc. Quando não temos conflitos muito graves para lidar, nós entramos num estado de desatenção e de relaxamento que muitas vezes nos leva a posições de invigilância tremendamente perigosas. E essas posições de invigilância, elas fatalmente nos afastam do Cristo. E são esses momentos de invigilância que nos fazem aproximar de homens falíveis, com propostas muitas vezes distantes da proposta do Evangelho. E aí dedicamos a esses seres, aos seus pensamentos, aos seus ideais, né? Dedicamos tempo, dedicamos energia, discutimos com os outros, brigamos com os outros, sem nos dar conta de que nós estamos nos perdendo da rota, do caminho. E aí, quando a crise mais aguda nos visita por conta da nossa invigilância, aí nós nos recordamos de recorrer ao Cristo e de recorrer aos seus emissários. E muitas vezes, né, isso vai acontecer exatamente no inverno da vida, quando uma doença nos visita, quando nós perdemos um emprego, quando nós perdemos um ente querido, quando a idade avançou e o corpo perdeu naturalmente as suas forças e não é mais possível desenvolver as mesmas atividades de antes, aí é que nós vamos nos lembrar de recorrer a Jesus e aos seus emissários, e muitas vezes nos damos conta de que é tarde. É tarde no sentido de que a crise já se instalou, a doença já chegou, a morte já levou o ente querido, e nós não nos preparamos para isso. Nós não nos preparamos para os momentos de tempestade, mesmo sabendo que o planeta Terra, mundo de expiações e provas, é o mundo das tempestades, é o mundo das crises, é o mundo dos problemas, é o mundo das dores. Isso é o natural daqui. Esse é um estágio natural e necessário, porque é nesse estágio aqui que nós desenvolvemos, metaforicamente falando, musculatura espiritual. Porque é aqui que eu combato as minhas más inclinações e é aqui que eu começo a exercitar as virtudes. Então, é no meio desse ambiente de insegurança, no meio desse ambiente de intempéries, no meio desse ambiente de ameaças variadas à segurança e à própria vida no planeta Terra, que nós nos movimentamos e vamos burilando a nossa fé, vamos ampliando a nossa visão de mundo, vamos compreendendo a causalidade das coisas, causa e consequência, não é? É aqui que nós vamos construindo paciência e vamos desconstruindo impaciência. É aqui que nós vamos construindo paz, mansidão e vamos desconstruindo violência, porque em contato com outros violentos. Então, aqui é o lugar de exercitar. Aqui é o lugar da crise. E andar na crise sem Jesus é tremendamente perigoso. É tremendamente perigoso. E Emmanuel continua, né? Ele vai dizer, em momentos assim, o barco da esperança
costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à orientação. Prestemos atenção no profundo conteúdo psicológico que Emmanuel coloca diante de nós. Olha as metáforas que ele utiliza. Ele vai dizer, em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. É um símbolo do indivíduo que foi acometido por uma crise, que vive um conflito interno, um conflito, às vezes, entre o ideal e a realidade, entre a emoção e a razão, entre o que eu quero e o que eu necessito. E muitas vezes essas crises têm intensidade avassaladora. Elas nos agitam de uma maneira tal que nós perdemos o foco. Nós perdemos o rumo. Quantos, diante de uma crise aguda, não retornam para o uso de álcool? Quantos, no meio de uma crise aguda, não se separam? E não vão buscar em outro relacionamento talvez um pouco de tranquilidade? Quantos, no meio de uma tempestade, não perdem o emprego porque perderam o foco, perderam a capacidade de serem produtivos? Então, se o mundo interno está tempestuoso, nós estamos indo para onde? Qual é o rumo que nós estamos dando? Qual é a bússola que está nos orientando? Percebe? Né? E aí, na outra metáfora, ele vai dizer, os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. Nós já nos vimos nessa situação inúmeras vezes. Principalmente porque nós ainda não logramos educar o nosso mundo íntimo. A maioria de nós sequer se dedicou até hoje a olhar para ele de frente, com coragem, sem medo de enxergar a própria sombra, sem medo de entrar em contato consciente com os conteúdos sombrios que nós reprimimos e que nós negamos do nosso comportamento, compreendendo que eles fazem parte de nós, que eles precisam ser acolhidos, amados, para serem transformados e não nos perturbarem. Mas daí, a orientação do benfeitor ao nos dizer é indispensável procurar um amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Presta atenção, minhas irmãs e meus irmãos, eu vou botar um texto aqui na nossa tela, né, que é um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Vamos lá, prestemos atenção. Ó. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, nós trouxemos esta passagem à nossa recordação, né, para que nós pudéssemos compreender
que muitas vezes nós estamos atravessando os mares da vida, as ondas da vida, com Jesus dormindo na nossa embarcação. O que significa Jesus estar dormindo na nossa embarcação? Nós não estamos utilizando os valores da fraternidade, da solidariedade, da caridade, do perdão. Nós não estamos utilizando. Nós somos, em muitas vezes, os homens do mundo. Duros, cruéis, maledicentes, vaidosos, orgulhosos, competidores, que na competição querem se sentir melhores do que o outro, que matam a esperança alheia, que matam a oportunidade alheia. Muitas vezes nós somos esse homem velho. Mas, quando uma crise nos acomete, aí nós nos lembramos de Jesus. Aí nós queremos despertar Jesus dentro de nós, para ele acalmar a tempestade interna, para ele dar uma ordem aos ventos e às ondas, e elas obedecerem, se acalmarem dentro de nós. Não seria mais lúcido, não seria mais sábio, não seria mais lógico que nós tentássemos manter Jesus acordado dentro de nós o tempo todo? É claro, tenho plena consciência que a nossa indisciplina ainda não permite que nós mantenhamos Jesus acordado na embarcação da nossa vida o tempo todo, porque nós somos seres que ainda trazemos o mundo de uma maneira muito gritante, muito ativa dentro de nós. Mas é possível fazer esse Jesus interno ficar acordado mais vezes. É possível começar a dialogar com ele para que ele não durma. Porque falta o diálogo, falta atenção, falta procurá-lo. Efetivamente. Então, não apenas nos momentos do inverno, mas nas outras estações da vida, na primavera, no verão, que é o ápice, no outono, que é a transição, em todas as estações, nós aprendamos a manter Jesus acordado na nossa embarcação. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Minhas irmãs e meus irmãos, sendo seres espirituais num processo de educação, numa educação na essência do termo, de dentro para fora, para desenvolver as nossas potencialidades, é preciso levar este olhar para a vida. Todas as circunstâncias são oportunidades. Todos os fatos, aprendizado. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho revelam algo de nós mesmos, um aspecto de nós mesmos. É um fragmento de nós que aparece no comportamento do outro. E o quanto de oportunidade de aprender sobre nós mesmos nós temos desperdiçado quando nós nos sentimos incomodados, mas ao invés de olharmos para nós, criticamos o outro, julgamos o outro, acusamos o outro, condenamos a conduta, o discurso, o comportamento do outro. Então, o
cristão, o espírita que está se conscientizando da imortalidade, precisa aprender a caminhar com prudência, com compreensão. Lembram lá no início do texto, quando Emmanuel fala de movimentar a interpretação espiritual? Então, nós precisamos estar movimentando a interpretação espiritual o tempo todo. Pelo simples fato de que, apesar de estarmos vestindo uma matéria, tudo que nós vivemos repercute no espírito que nós somos. Então, para que nós possamos a sermos aprendizes leais do Cristo, precisamos renunciar aos nossos caprichos para aprendermos a caminhar mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Meus irmãs e meus irmãos, vocês vão se recordar que quando nós mostramos lá a imagem dos ciclos que a Terra faz em torno do Sol, constituindo as estações do ano, nós trouxemos esse ciclo para o pessoal. Né? Mostramos que, de maneira macro, né, na infância nós estamos numa estação, né, que seria a primavera, primeira infância, segunda infância, jovem adulto, nós estamos na primavera, está tudo florescendo. Depois nós entramos no verão, né, que é essa fase de plenitude, onde nós estamos com a máxima potência de inteligência, de força, de vontade, de agilidade, de energia. Chegamos lá na meia-idade, nós começamos a declinar, entramos no outono, né? Então, nós começamos a perder força, começamos a perder agilidade, ficamos mais cansados, precisamos de mais tempo para nos recompor, e, por fim, chega a terceira idade, a velhice, onde nós chegamos no inverno. E que, de uma outra forma micro, nós vivemos inúmeras situações, inúmeros ciclos dentro de uma reencarnação, onde nós passamos por essas estações de menos atividade, depois transitamos num florescimento, que é a primavera, chegamos numa posição do ápice da atividade, depois novamente declinamos, chegamos no inverno, e esses ciclos se repetem inúmeras vezes. Onde Jesus tem se encaixado nesses ciclos? Porque a questão é que os invernos são inevitáveis. A dor é inevitável. A crise é inevitável. A perda é inevitável. A decepção é inevitável. A frustração é inevitável. Isso vai acontecer. Faz parte dos relacionamentos humanos. A morte vai levar embora quem amamos. Nós vamos partir pelo processo da morte. Aqui no mundo material é um lugar da impermanência. Nada aqui é definitivo. Nada definitivo. Chegar nesse ocaso da vida, nesse momento em que as luzes estão se apagando, ou dentro dos ciclos que nós vivemos dentro da reencarnação, no momento em que a atividade declina, chegar nesses períodos
sem Jesus é nos colocar numa posição de extrema dificuldade. Porque quando Jesus nos traz a ideia da casa edificada sobre a rocha, tá? Ele vai dizer que aqueles que escutam as palavras do Evangelho e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, as chuvas e os rios, bateram na parede desta casa, mas como ela estava bem alicerçada, ela não caiu. Isso diz respeito ao indivíduo que foi moldando a sua vida, moldando o seu emocional, moldando o seu psicológico, moldando os seus valores, aquilo que o Evangelho propõe. Portanto, quando a crise chega, não é que ele não vai sentir o impacto da crise. Ora, quem não vai sentir a perda de uma pessoa que nós amamos? Não é? Quem não vai sentir que a velhice lhe tirou capacidades? Então, não é que não se vai sentir o impacto. Claro que vamos sentir o impacto. É natural sentirmos o impacto. Mas o impacto não vai nos desmoronar. Não vai nos levar ao desespero. Não vai nos levar à perda da pouca fé que conseguimos construir em nós mesmos. Não é? O impacto não vai nos tirar o movimento no trajeto evolutivo. Porque passamos a compreender, graças à doutrina espírita, que nada acontece por acaso. E que tudo o que acontece traz em seu bojo um ensinamento. E que se nós tivermos olhos de ver, é possível tirar daquela experiência um material de enriquecimento espiritual. No entanto, Jesus alerta: aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica, assemelha-se ao homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, as chuvas e os rios e bateram na parede desta casa, e como ela não tinha alicerce, a ruína foi grande. É quando nós fazemos da nossa segurança emocional e psicológica o dinheiro. O outro. Achamos que o outro não vai nos trair. Achamos que o outro não vai nos abandonar. Achamos que a casa onde moramos é extremamente segura. Que nada nos atingirá ali, e muitas vezes é o fogo amigo, ou seja, de quem está dentro da casa com a gente, que causa as maiores dores. Então, é preciso que o Evangelho do Cristo esteja conosco. É preciso que Jesus esteja desperto no barco da nossa existência. É preciso que os emissários de Jesus que já se conectaram ao amor dele, nós recorramos a eles como parceiros de trabalho na implantação da regeneração na humanidade, começando, obviamente, por nós mesmos. Com a nossa transformação moral, com o combate às nossas más inclinações. E é isso que nos aproxima do Cristo. É isso que angariará a simpatia dos espíritos superiores para nós. O esforço sincero, metódico, sistemático de combater o homem velho que nós temos sido e de fazer o movimento de alimentar o homem novo que nós necessitamos ser. E é por isso,
minhas irmãs e meus irmãos, que chegando ao final das nossas reflexões, né, que nós possamos entender que se o inverno é inevitável, ele chegará, seja na forma dos ciclos que nós vivemos dentro de uma reencarnação, seja através do inverno da velhice que nos aproximará do momento do desencarne. Aprender a despertar Jesus em nós, para que os valores do Evangelho, os valores do Espírito, já estejam vibrando em nós. De maneira que, quando o inverno chegar, o nosso coração esteja agasalhado de espiritualidade, esteja agasalhado de cristianismo, esteja agasalhado do bem, do desejo do bem, da consciência do bem. Porque o inverno, minhas irmãs e meus irmãos, vai passar. Tudo passa. O inverno vai passar. No entanto, precisamos compreender que, diferente das estações do ano, que tem dia e hora para começar e terminar, o inverno em nós pode durar por muito tempo. Que aprendamos, então, a fazer do nosso contato com o Evangelho, com o Espiritismo, da nossa relação com Jesus, a primavera constante. A florescer o bem, o amor, o perdão e todos os valores que fazem de nós humanos. Agradeço uma vez mais a oportunidade nos ofertada pelo amigo Mauro e convido todos a orarem comigo para encerrarmos essas reflexões. Amigo Jesus, que bom estar contigo, mestre. Que bom nos ver no espelho do teu Evangelho. Que bom, Senhor, podemos sentir a dor do crescimento moral. E que bom que, graças ao teu Evangelho e à doutrina espírita, ganhamos condições de nos libertar do mal que existe em nós mesmos. Abençoe os nossos bons propósitos sempre, Senhor Jesus. Sejas conosco pela eternidade, que assim seja, graças a Deus.